Um bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Bem-vindos aí a mais uma aulinha de Fenotran 3. Vou começar com a nossa sessão de avisos. Então, pessoal, referente aos testes de videoaula. Então, o teste da videoaula 11, que está lá no Moodle na semana 6, vocês têm até hoje às 14 horas para responder. E agora liberei, então vai estar liberado a partir de hoje, né, o teste da videoaula 12, que daí todas as partes, parte 1, 2 e 3 e 4, nesse teste. Então vai liberar para vocês lá no Moodle de hoje até o dia 26 do 11 às 14 horas. Esse teste está na semana 9, que é essa semana que nós estamos. Tá bom? Então, concluindo aí todas as aulas de reação química, capítulo 6, aí já vai estar liberado à tarde, a partir da tarde, para vocês responderem o teste da videoaula. Não esqueçam, tá bem? Pessoal, queria também falar com vocês hoje, rapidinho, sobre a avaliação do docente pelo discente. Acho que a gente não conversou sobre isso ainda, né? Semana passada não conversamos, certo? Eu ainda estou com uma boa memória? Então, pessoal, está liberada a avaliação do docente pelo discente. Então, o prazo é até dia 6 do 12. Então, gostaria de pedir para vocês que vocês participem desse momento de avaliação. Então, tira um tempinho ali rapidinho para vocês avaliarem a nossa disciplina e avaliarem todos os outros professores de vocês. É bem importante a participação. Na avaliação, vocês têm um momento de autoavaliação. Então, é um novo formato, né? Um novo documento de avaliação. Então, tem uma autoavaliação, tem a avaliação do docente, tem a avaliação da disciplina. Então, pessoal, é a ferramenta. Deixa o meu gato passar aqui. É a ferramenta que nós temos neste momento para a coordenação do curso. Então, agora eu falo um pouquinho como coordenadora, né? Da gente acessar, então, as anteriores eu não tenho acesso, né, porque assumi a coordenação depois, mas a partir dessa avaliação, então, eu vou ter acesso aos comentários, às avaliações, às notas dos docentes, e é a ferramenta que a gente tem para tentar fazer alguma coisa, né, para melhorar e que vocês tenham uma qualidade de ensino que vocês merecem, né, uma boa qualidade, uma universidade federal, então a gente precisa saber qual é a opinião de vocês. Estão lembrando que esse é um momento bem sério, né? Não é um momento de brincadeira, não é um momento de zoar o docente, porque isso para a carreira docente também contabiliza, né? Então, pelo menos agora falando como professor, eu levo bastante a sério essa avaliação. Eu já fiz várias mudanças na disciplina com base nos comentários, nas sugestões que os alunos deixam. Então, é a forma que a gente tem de entender, de ter o feedback de vocês, né? O que vocês acham das aulas, como vocês acompanham as aulas. Então, pessoal, por gentileza, participem, tirem aí um minutinho as atividades de vocês aí no final de semana, enfim, para responder essa avaliação, tá bom? Deixem comentários, então, comentários sempre são bem-vindos, né? Desde que vocês sejam sinceros, sejam honestos, lembrando que não pode ter nenhuma ofensa ao docente, nenhum xingamento, nada disso. Não é o momento para fazer essas coisas, certo? Então, com todo respeito, com toda educação, vocês podem deixar as críticas, podem deixar sugestões, tá bom? Então, façam isso, participem, e também elogios, né, que para o professor é quando a gente pode ter esse contato, faz parte também, né? Então, se tiver, deixe. Se não tiver, também não precisa, não tem problema nenhum, tá bom? Então, lembrem, anotem aí que é até 6 do 12 que a avaliação vai estar disponível para vocês.
Flávia, a única coisa que saiu oficialmente é o calendário do ano que vem. Então, início das aulas, término, né, período de término. Então, isso já foi divulgado, o COUNE, que é o conselho da universidade, se reuniu e já divulgou, saiu uma notícia sobre o calendário. Agora, informações oficiais sobre o retorno presencial online ainda não tem. O que eu posso dizer a vocês é que tem uma grande possibilidade de retornar para o presencial, certo? Todo mundo retornar ao presencial. Então, o que precisa ser avaliado, ainda é por isso que não saiu nenhuma informação, é os casos mais delicados, por exemplo, estudantes que têm alguma comorbidade, enfim, que é algum caso de risco para COVID ainda. Então, como que os alunos vão poder acompanhar essas aulas? Então, essas definições, professores que têm comorbidades, vão poder fazer alguma atividade online, enquanto os outros vão fazer as atividades presenciais. Então, esses detalhes estão sendo definidos ainda pelos conselhos, COGEP, COUNE. Então, por isso que não há ainda a informação oficial. Mas o que eu tenho acompanhado, que tem sido discutido, é que sim, retornaremos para o presencial, grande parte das aulas nós retornaremos, até porque ali no nosso campus a gente tem as salas grandes, que a gente consegue manter o distanciamento, né? Então, possivelmente retornaremos. Ok? É o que eu posso dizer por enquanto. Assim que tiverem informações oficiais, né, vocês serão comunicados também. Pessoal, me dá só um minutinho, já retorno aqui. Só arrumar a bagunça que meu gato tá fazendo aqui, porque senão não vou conseguir dar aula. Só um pouquinho. Desculpa, pessoal, retornei. Muito bem, pessoal. Alguma dúvida, alguma pergunta que alguém queira fazer sobre esses avisos? Certo, então vamos para o conteúdo da nossa semana. Pessoal, então, ainda nessa semana, né, estamos estudando reação química, então, difusão com reação química. E aí, o conteúdo dessa semana, nós tínhamos dois tipos de reações químicas para estudar. A primeira reação química é a difusão intrapartícula, a gente apelida, né, como difusão intrapartícula, porque é um caso de reação química que ocorre numa partícula porosa. Então, é uma reação heterogênea, porque eu tenho duas fases, né? Eu vou ter a reação química acontecendo na superfície de um sólido, ou enfim, na interface, né? E essa substância, no caso, um sólido, né, ele é poroso. Então, para que a reação aconteça, a partícula precisa se difundir no poro, atingir a superfície interna e reagir, certo? Então, quando a gente fala desse tipo de reação química, que um caso que a gente pode aproximar seria um caso de adsorção, que quem que vai limitar? Esse seria um caso que a etapa limitante dessa reação seria a difusão no poro. Tá? Eu posso ter casos de adsorção que a etapa limitante é na camada limite, na superfície, não é a difusão no poro. Mas um caso de aplicação desse tipo de reação heterogênea seria a adsorção quando a etapa limitante é a difusão no poro. Então, quando a difusão intrapartícula ou a difusão no poro for importante, a gente vai precisar considerar o que foi exposto lá na nossa aula, né, para considerar. Então, a gente considera um sistema pseudo-homogêneo, então ainda não é homogêneo, mas como a reação vai acontecer dentro da partícula, porém na superfície do sólido, a gente chama de um sistema pseudo-homogêneo.
Então, tinha lá a videoaula da parte 3, né, a aula 12, parte 3, e também deixei um exercício gravado para vocês sobre esse tipo de reação química que também está na aula dessa semana. Vocês conseguiram ver essas videoaulas? Certo. E aí nós tivemos também a parte teórica ali da o nosso último tipo de reação química, que é a reação homogênea, que é a reação que nós vamos estudar hoje, né? É um exercício que eu adoro, já vou falar um pouquinho sobre ele. Então, a reação química homogênea, ela ocorre numa única fase. Então, em qualquer ponto do meu domínio, a reação química vai acontecer. Quando eu falo domínio, eu estou falando de volume de controle, domínio de cálculo, tudo a mesma coisa, né? Então, qualquer ponto a reação ocorre. Então, a forma em que eu vou representar a minha cinética de reação, seja ela qual for, vai ser no meu termo reacional da equação da conservação, que é aquele nosso RA três linhas. Então, é ali que eu vou representar a minha cinética de reação química, certo? E aí eu vou fazer todas as considerações para obter perfil, de concentração, fluxo, enfim. E vou ter que resolver essa equação diferencial. E, obviamente, quando a gente tem o nosso RA três linhas, né, a gente vai chegar numa equação diferencial de segunda ordem, que tem uma reação, uma solução conhecida, né? Para ela, a gente vai usar já direto essa solução conhecida, né? Não vamos achar as raízes, enfim, porque senão a gente não tem muito tempo para resolver o resto. Então, a gente vai usar essa solução conhecida, que é em função do seno, cosseno hiperbólico. Então, hoje a gente vai fazer um pouquinho isso, essa dedução desse perfil de concentração, para resolver o nosso probleminha. E, pessoal, referente então sobre essas videoaulas, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então, eu vou partir para o nosso exercício. Esse é um exercício, pessoal, muito legal, porque além dele ter a parte de interpretação, enfim, é um exercício que nos permite calcular, tipo, parâmetro de processo. Então, para a gente projetar, é um exercício que trata de biofilme, uma reação, então, de degradação biológica. Então, para a gente poder projetar um biofilme para um caso específico, a gente vai precisar calcular, obter alguns parâmetros, aí a gente já vai ver na leitura qual que a gente vai encontrar. E aí a gente vai exatamente trabalhar com essa parte de já projetar um reator que envolve o biofilme, então a gente vai misturar já algumas coisas de reatores, a gente vai precisar retomar engenharia bioquímica, porque já que é uma cinética de biodegradação, a nossa cinética vai ser uma cinética Michaelis-Menten ou Monod, né? Que são as principais cinéticas que vocês viram lá em engenharia bioquímica. Então, a gente pega conceitos de muitas áreas, além dos conceitos básicos da física, da química, né? E da matemática, obviamente, a gente vai precisar da engenharia bioquímica, a gente vai precisar de reatores, e a gente vai chegar numa etapa, pessoal, que nós vamos conversar muito com a disciplina de reatores 2. Então, quem está fazendo reatores 2 aí, vocês já falaram sobre o módulo de Thiele? O módulo de Thiele, ele vai aparecer hoje aqui no nosso exercício. E aí a gente vai entender um pouquinho mais, e aí vamos misturar fluxo, então a parte de transferência de massa com a parte de reatores, módulo de Thiele. Então é um exercício bem legal, tá? E não é muito difícil de resolver, certo? Mas é um exercício de aplicação bem legal. Amém? Muito bem, pessoal. Então vamos lá, vamos começar pela leitura do nosso exercício. Então, vamos ver o que diz. Concentrações diluídas de solutos tóxicos, eu já vou até grifar essas concentrações diluídas que a gente vai precisar.
podem ser frequentemente degradadas por um biofilme aderido a uma superfície sólida, não porosa e inerte. Um biofilme consiste em células vivas imobilizadas em uma matriz gelatinosa. Biofilmes não são muito espessos, usualmente menos de alguns milímetros. Um soluto orgânico tóxico, então a espécie química A, se difunde no biofilme e é degradado em produtos inofensivos, esperançosamente CO2 e água. Então, se a gente tiver uma mineração, uma degradação completa, né? Esses produtos orgânicos vão se degradar, se transformar tudo em CO2 e água, que é o que a gente espera dessas nossas reações de biodegradação, né? De degradação, enfim, de qualquer composto orgânico. Então, eles são degradados em produtos inofensivos pelas células no interior do biofilme. Nas aplicações de engenharia, o biofilme pode ser aproximado como uma substância homogênea. Isso aqui, lá na hora de colocar as nossas hipóteses, né? Então, isso é a espécie química B. A taxa de degradação do soluto tóxico, então, ó, taxa de degradação do soluto tóxico. Taxa, então, vai ser massa por tempo ou mol por tempo, né? Por unidade de volume. Então, veja bem, eu vou colocar número de mols, tá? Então, número de mols da espécie química A por tempo, por volume, que é comprimento ao cubo, é descrita por uma reação de taxa cinética da forma. RA é igual ao RA máximo, concentração de A, mais um Ka, então, sinal de menos para dizer que o A está sendo consumido, né? Então, dividido por Ka mais Ca, que é a concentração. Pessoal, número de mols por tempo por volume é o quê? Quem lembra? Não é fluxo, porque fluxo seria número de mols por tempo por área. Então, não é fluxo. Essa exatamente é o nosso termo de geração, é o nosso RA, 3 linhas lá da equação da conservação. Então, esse RA que ele dá aqui, nessa cinética de biodegradação, como essa carinha cinética aí, vocês conseguem lembrar qual que é essa cinética de biodegradação lá de engenharia bioquímica? Michaelis-Menten, né? Conseguem lembrar? Lá de engenharia bioquímica, correlacionar. Então, olha só, a gente estava trabalhando até agora com cinética de primeira ordem, né? Pseudo primeira ordem, enfim. Então, agora aparece uma cinética um pouquinho mais complexa. Por que eu digo isso? Porque, ó, a gente tem essa concentração de A aqui no numerador, no denominador, e se a gente for substituir lá na equação da conservação, na hora da gente integrar lá para obter o perfil de concentração, isso aqui vai dar bastante trabalho. Daria bastante trabalho. Então, a gente vai ver com algumas informações aí como que a gente pode dar uma simplificada nessa cinética, certo? Com algumas considerações. Então, seguindo a leitura. Então, em que o RA máximo é a taxa máxima possível de degradação da espécie A no biofilme, Ka em mol por centímetro cúbico é a constante da metade da saturação para a degradação da espécie A no interior do biofilme em mãos. Então, do biofilme que a gente está trabalhando. Então, ele define o que é esse termo RA máximo e o Ka, e Ca é a concentração, né? Considere o processo simples envolvendo o disco rotatório ilustrado na figura para o tratamento de fenol. Então, o fenol vai ser a nossa espécie química A, em uma água residuária. Então, a gente vai simular um tratamento de efluente aí, com biofilme. Então, o biofilme contém um micro-organismo rico na enzima peroxidase, capaz de degradar o fenol por oxidação.
a concentração da espécie A no seio da fase fluida sobre o biofilme é constante se a fase fluida estiver bem misturada. Até grifei, já está grifado aqui, né? Porque essa é uma outra informação importante. Já vou falar um pouquinho sobre ela. Entretanto, a concentração de A dentro do biofilme decresce ao longo da profundidade do biofilme Z, à medida que a espécie A é degradada. Não há nenhuma resistência à transferência de massa por convecção na camada limite de fluido do seio, do fluido e da superfície do biofilme. Isso vai nos dizer muita coisa. Então, vamos analisar esse nosso desenho aqui. Então, eu tenho um reator que está sendo alimentado com uma concentração de alimentação de entrada, CAI, de 0,1 mol por metro cúbico. Dentro eu tenho meu biofilme, então eu tenho vários discos. Então, essa parte preta aqui é o suporte inerte, a parte branquinha é o meu biofilme. O micro-organismo cresceu, formou um biofilme de espessura que está aqui, de 0 a delta. Então, a espessura desse biofilme é delta, certo? Então, o que ele diz? Como esse reator, então ele vai girar esse eixo aqui com o biofilme, então, como dentro aqui essa solução está bem misturada, então eu tenho a concentração de saída desse reator, que seria a água tratada, né, o efluente tratado, que vai sair numa concentração CaO, concentração na saída, certo? Então, lembrando de operações, se esse reator aqui está bem misturado, a concentração vai ser constante, certo? Então, qual vai ser essa concentração aqui na superfície do biofilme? A concentração de saída. E isso é muito importante, porque o meu reator está bem misturado. Então, a gente precisa disso para obter a nossa condição de contorno. Então, aqui na superfície, na interface, né, líquido biofilme, em Z igual a 0, a minha concentração, em função da fase fluida ser bem misturada, vai ser CaO. Certo? Desculpe, não posso. Opa. Ok? Então, isso é importante. Cuidado para não confundir com a concentração de entrada. Certo? Porque conforme vai sendo degradado, essa concentração vai diminuindo aqui dentro do reator. Certo? Então, aí a concentração vai ficando constante, CA0. CA0 não, CaO é de out. CAI de in, entrada, ou out, saída, né? Então, percebam que aqui, olhando agora só para o biofilme, então a concentração é maior na superfície, ela vai diminuindo, formando um perfil de concentração com relação a Z, até atingir aqui a superfície do sólido inerte. Então, aqui o processo, quando atingimos essa posição, em Z igual a delta, a degradação para. Ou seja, o meu fluxo aqui de A vai ser igual a 0. Portanto, eu posso dizer que dCA dZ, então o A que está se difundindo aqui, vai chegar nessa posição Z igual a delta, vai ser igual a 0. Isso, né, em Z igual a delta, certo? É a minha outra condição de contorno. Ok? Então, como o biofilme foi considerado uma espécie homogênea, então a minha reação de degradação do fenol acontece aqui, em qualquer ponto desse volume de controle nosso, que vai de Z igual a 0 até Z igual a delta. E vamos considerar esse fluxo aí, já que a espessura é pequena, como ele disse ali no início, né? Proporcional à maior área, né, que seria a área perpendicular a Z. Então, o fluxo unidirecional. Ficou claro essas informações até aqui?
Muito bem. Então, seguindo a leitura. Além disso, o fenol é igualmente solúvel na água e no biofilme. E a diferença de densidade entre o biofilme e a água pode ser desprezada, de modo que a concentração do fenol na superfície da fase aquosa é igual à sua concentração na superfície da fase gelatinosa dentro do biofilme. Ou seja, em Z igual a zero, que a gente falou, a concentração de A na superfície vai ser igual à concentração na fase fluida, bem misturada, que é CaO. Então, deseja-se tratar 0,1 metros cúbicos por hora. Então, eu tenho aqui uma vazão, certo? De alimentação desse reator. Então, 0,1 metros cúbicos por hora de água residuária contendo 0,1 grama-mol por metro cúbico de fenol. Então, tenho a minha concentração de A, que é a substância tóxica, é a nossa espécie química de interesse. Então, se a espessura do biofilme for 2 milímetros, qual será a área superficial requerida do biofilme necessária para se obter a concentração na saída desejada de 0,02 grama-mol por metro cúbico? As propriedades cinéticas e de transporte de massa para o biofilme são, então ele dá aquele K maiúsculo, o K da nossa cinética, 0,3 grama-mol por metro cúbico, aquela taxa máxima, que é 5,7 vezes 10 a menos 3 grama-mol por metro cúbico segundo, e a difusividade, DAB, 2 vezes 10 a menos 10 metros quadrados por segundo. E a temperatura do processo é 25 graus Celsius. Certo? Então, anotando essas informações aqui, ó, eu vou anotar, então, a minha vazão é 0,1 metros cúbicos por hora. A concentração de A na entrada do reator é 0,1 grama-mol por metro cúbico. A espessura, então, o delta é 2 milímetros. Ele quer saber qual que é a área desse biofilme para que a concentração na saída seja 0,02 grama-mol por metro cúbico. E aí as propriedades cinéticas, enquanto eu vou anotando aí, vocês também anotem aí, que depois, na hora de calcular a área, nós vamos precisar desses dados numéricos, né? A taxa máxima o DAB, que é a nossa difusividade, 2 vezes 10 a menos 10 metros quadrados por segundo, e ele dá a temperatura também, 25 graus Celsius, certo? Então, esses são os nossos dados. O que ele quer que a gente calcule é a área, esse parâmetro aí para a gente projetar esse biofilme. Então, vamos começar descrevendo algumas hipóteses. Eu já listei algumas coisas aqui, e a gente, para tornar um pouquinho mais rápido aí, mas vamos discutir por que essas hipóteses são válidas. Então, primeira coisa, vou considerar coordenadas cartesianas. Pessoal, então perceba que aqui ele diz que são discos, né? Então, eu posso tanto considerar coordenadas cilíndricas quanto cartesianas, certo? O disco pode ser cilíndrico ou pode ser retangular, porque o importante é a gente entender que o fluxo é unidirecional em Z. Então, como o fluxo é unidirecional em Z, não vai mudar aí a coordenada que a gente escolher, ou cilíndrica na direção Z, ou cartesianas na direção Z, tá? Então, aqui tanto faz, uma ou outra. Eu coloquei coordenadas cartesianas. Nós vamos resolver para o estado estacionário, então nós vamos considerar que a gente não tem acúmulo
no nosso processo, então já atingiu o estado estacionário esse tratamento. O fluxo vai ser unidirecional em Z, né? Como a gente viu, a nossa espessura é muito pequenininha, então a maior taxa de transferência de massa ou fluxo vai acontecer proporcional à área perpendicular a Z, que é a área que a gente quer calcular. Então, lembrando que o biofilme é uma substância homogênea, portanto, a reação química, eu tenho uma reação química acontecendo, então o fenol está sendo degradado a CO2 e água, né? Então, essa reação química vai ser homogênea, porque ela ocorre em qualquer ponto lá do meu biofilme que foi considerado uma substância homogênea. Então, é uma aproximação que a gente pode fazer e geralmente é feita nos casos de aplicação. O que ele diz? Que não há resistência à transferência de massa por convecção, porque ele disse lá no texto que não tinha resistência à camada limite, né? A convecção através da camada limite. Ou seja, pessoal, o que eu posso considerar? Se não tem resistência, a convecção significa que o processo é controlado pela difusão no interior do biofilme. Então, na hora de escrever o meu fluxo, eu vou desprezar a contribuição convectiva e vou deixar apenas a contribuição difusiva. Certo? Por isso que essa hipótese é tão importante. Então, lembra lá que antes a gente considerava a estequiometria da nossa reação, né? Então, aqui ele não deu a estequiometria da degradação do fenol, CO2 e água. A gente poderia até fazer, né? Aqui, essa estequiometria. Mas a gente não vai precisar fazer isso. Até por isso que ele não dá essa reação química, essa estequiometria. Porque ele está afirmando que o processo é controlado pela difusão. Como que a gente conclui isso? A partir da parte do texto que ele diz que não há resistência à transferência de massa por convecção na camada limite. Certo? E vamos considerar que as propriedades físicas, então temperatura e pressão, são constantes. Ok? Mais alguma coisa que a gente poderia adicionar? Acho que por enquanto... até poderíamos adicionar aqui, ó, que nós vamos trabalhar com concentrações diluídas de fenol. Está lá no início do texto. Então, se quiser acrescentar aqui uma oitava, concentração de fenol diluída, ou seja, concentrações baixas, relativamente baixas. Tá? Já vamos dizer onde isso vai implicar no nosso exercício. Bem na hora da nossa aula, alguém resolveu testar um carrango velho aí. Vocês estão ouvindo o barulho? Agora parou. Certo, pessoal? Até aqui tranquilo? Até as nossas hipóteses? Certo, pessoal? Então, olha, como ele quer que a gente calcule a área, como que a gente pode encontrar essa área? Bom, a partir do fluxo, porque fluxo é número de mols, molar, né? Total número de mols por área por tempo. Então, com o fluxo, a gente consegue obter esta área. Se a gente relacionar fluxo com taxa, a diferença deles é justamente a área. Ou seja, taxa de transferência de massa é área vezes o fluxo, concorda? Já vou colocar o fluxo aqui na direção Z, já que a gente já sabe que o fluxo está na direção Z. Então, se a gente conhecer a taxa e conhecer o fluxo, eu calculo a área. Certo? Então, como que a gente pode obter o fluxo? Então, a gente pega a nossa equação da conservação, simplifica, vamos simplificar a equação do fluxo e vamos obter a nossa equação do fluxo. E a taxa, pessoal? Como que eu poderia obter a taxa nesse trabalho? Nesse caso, nesse exercício? Muito fácil. Vejam bem, como ele nos deu a vazão, a concentração de entrada e a concentração de saída, vocês concordam que se eu fizer um balanço global de massa, eu consigo calcular qual que é essa taxa de fenol degradado? Ó,
Então, no meu balanço global, a taxa de fenol degradado vai ser igual à taxa de fenol que entra menos a taxa de fenol que sai, certo? Esse seria o nosso balanço global para o fenol. Então, a taxa de fenol degradado, que é o que a gente quer saber, vai ser. Então, como a gente tem que ter taxa, né? Então, se eu tenho aqui a minha concentração inicial, que é a concentração que entra, então, para converter isso em taxa, vamos fazer nossa análise dimensional. Então, taxa aqui vai ser número de mols de A por tempo. Concentração é número de mols de A por volume, que é comprimento ao cubo, né? Então, para transformar isso em taxa, o que eu posso fazer? Multiplicar pela vazão. Vazão é volume por tempo, certo? E aí eu obtenho taxa. Menos a mesma coisa na saída, concentração na saída do fenol vezes a vazão, certo? Vazão de entrada e saída é igual. Então, ó, a vazão eu tenho, concentração de A na entrada e na saída eu tenho. É só eu substituir esses dados e calcular a minha taxa. Certo? Então, tá lá, vazão é 0,1 metro cúbico por hora, concentração na entrada 0,1 grama-mol por metro cúbico, e na saída 0,02 grama-mol por metro cúbico. Então, substituindo aí esses dados, a nossa taxa de fenol, que é o fenol degradado, vai dar... Quem faz essa continha aí pra gente? Oito vezes 10 a menos 3 grama-mol por hora, confere? Muito bem, então, olha, a taxa a gente já obteve rapidinho. Agora, vamos para o fluxo, certo? Então, para a gente trabalhar com a equação do fluxo, primeiro a gente precisa avaliar a equação da conservação, certo? Então, começamos pela equação da conservação da espécie química em coordenadas cartesianas, né? Então, pela hipótese 1, nossa equação da conservação, dCA dt mais dNax dx dNay dy mais dNaz d de z igual a RA 3 linhas, certo? Vamos aplicar as nossas hipóteses. Então, como a gente não tem acúmulo, o primeiro termo é nulo, pela hipótese 2 de estado estacionário. O meu fluxo é unidirecional em Z, então, hipótese 3, eu não vou ter fluxo total na direção X, nem na direção Y, então, vou zerar os termos de fluxo nas duas direções. Tenho fluxo na direção Z, então o próximo termo permanece. E tenho uma reação química heterogênea, certo? Então, eu vou ter o meu RA 3 linhas, ok? Então, o que sobra aqui da nossa equação? dNaZ. Opa, já vou escrever aqui. dZ é igual ao meu RA 3 linhas, certo? Então, vamos chamar essa equaçãozinha aqui de 1. Vamos deixar ela guardadinha.
E vamos pegar a nossa equação de fluxo. Então, fluxo difusivo, lei de Fick, mais a parte convectiva. Certo? Então, primeira coisa, hipótese 3, o nosso fluxo, ele é unidirecional em Z. A nossa difusividade aqui seria DAM, né? Já me antecipei e coloquei DAB. Pessoal, então, de novo, falar e escrever, eu confundo. Muito bem. A nossa difusividade, pessoal, então, apesar de a gente ter uma degradação, então tenho a espécie química A, o meu meio é o biofilme B, e eu tenho o meu produto da minha reação química, né? O CO2 e água, se for a degradação completa. Então, eu tenho A se difundindo na mistura. Mas como o próprio exercício aqui fornece o dado da difusividade do A no B, então, como o B é um biofilme, a gente deveria ter, e seria uma espécie gelatinosa ali, então a gente teria um D efetivo nessa gelatina. Mas como ele falou para desprezar aqui a diferença de densidade entre a água e o biofilme, ó, tá aqui. Então a gente considera que esse B seria aí uma fase, um meio que está em maior quantidade, né? Então a gente não precisa chamar isso do DA na mistura. Então, se você chamar esse valor de DAB que ele está dando de DA na mistura, tá certo. Porque eu tenho as outras espécies químicas que são produto da minha degradação. Mas o próprio exercício escreveu DAB. Certo? Então, se quiser considerar, tipo, é como se eu estivesse desprezando a difusão do A nas outras espécies químicas, certo? A difusão do A no biofilme é mais relevante do que a difusão, a contribuição das outras espécies químicas. Basicamente, é isso que está acontecendo. Né? Então, eu vou escrever aqui menos DAB para seguir o que o próprio problema disse ali no enunciado. Né? Então, o gradiente de CA pela hipótese 3, nós vamos abrir dCA, dZ, então apenas na direção Z. E pela hipótese 6, como não há resistência à transferência de massa por convecção, a difusão controla o processo, então eu vou pegar todo o meu termo convectivo da equação do fluxo e vou desprezar, certo? Pela hipótese 6. Então, basicamente, o meu fluxo vai ser descrito pela lei de Fick, certo? Então, uma coisa bem importante, pessoal, que é aonde eu vou calcular esse fluxo? Então, olha, perceba qual é a área que a gente quer. É essa área perpendicular aqui, certo? Do biofilme. Lá atrás, certo? Então, esta área aqui está em Z igual a zero. Então, a área que eu quero calcular é a área em Z igual a zero, certo? Então, na hora de calcular esse fluxo aqui, eu vou substituir o fluxo em Z igual a zero, que é onde está a área que eu quero calcular, certo? Então, olhando para a nossa equação do fluxo, o fluxo de A em Z, na direção Z, em Z igual a zero, vai ser o menos DAB, DCA, DZ em Z igual a zero. Certo? Vou chamar essa equação de 2, por quê, pessoal? Ainda não terminamos o fluxo. Então, percebam que para a gente obter o nosso fluxo, eu preciso do meu perfil de concentração para eu poder derivar esse perfil, né, com relação a Z, que eu preciso substituir qual é essa minha derivada. Professora, por que eu não separo as variáveis? Por que eu não passo o DZ multiplicando, substituo as minhas condições de contorno e integro essa equação? Por que eu não posso fazer isso?
né? Eu passaria aqui o meu dz multiplicando e integraria aqui com relação ao meu z, de 0 a delta. Por que eu não posso fazer isso? Porque lembra, eu preciso saber se esse fluxo é constante, senão eu preciso descrever esse fluxo com relação a z, uma equação com relação a z. E a equação 1 me diz que o fluxo não é constante com relação a z, porque essa derivada não é igual a zero. Certo? Por isso a importância de sempre avaliar a equação da conservação primeiro. Ok? Então, eu não posso resolver desse jeito, como a gente vinha resolvendo antes, né? Então, qual é a saída para a gente encontrar o fluxo? Então, a nossa saída é obter o perfil de concentração, derivar com relação a z, aplicar z igual a zero, substituir aqui na equação 2. Pessoal, isso ficou claro? Sim? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir a minha equação 2 lá na equação 1, certo? Para a gente obter o nosso perfil de concentração. Então, substituindo a equação 2 em 1, então eu tenho que dz de menos dab dca dz. Opa. Em z igual a zero é igual ao meu RA 3 linhas. Certo? E lembrando que esse RA 3 linhas é a minha cinética, né? Menos o RA máximo vezes CA dividido por KA mais CA, certo? Pessoal, então antes da gente avaliar essa equação residual aí, o que eu quero trabalhar com vocês? Um pouquinho com essa cinética, retomar essa equação cinética de reação química. Lembra que a gente colocou até uma última hipótese aqui, que nós estamos trabalhando com a concentração de fenol bem diluída, certo? Então, é uma concentração baixa de fenol. Então, esse Ca aqui, ele vai ser um valor muito pequeno, certo? Já que a solução é diluída, né? Então, pela hipótese 8, se eu observar essa soma aqui, então, Ka mais Ca, já que o Ca é um número muito, muito pequeno, certo? Aproximadamente aí de zero. Então, o resultado dessa soma vai ser um número muito próximo ao valor de Ka, concordam? Então, nessa soma, aproximadamente, essa soma vai resultar no meu próprio Ka. Então, eu posso simplificar essa equação da minha cinética, o meu RA 3 linhas, como sendo menos o RA máximo CA dividido por K. Concordam? Vejam bem, pessoal, outra coisa. Então, ó, como o Ka e o RA máximo, eles são conhecidos, eu posso substituir o valor. O que eu posso fazer, pessoal? Aproximar essa cinética para uma cinética de pseudo primeira ordem. Como assim, pessoal? Então, eu consigo calcular uma constante cinética de primeira ordem, vou chamar de K1, fazendo esse meu RA máximo dividido pelo K e dizer que esse meu K1
vai ser este valor, né? Já que a gente consegue calcular, certo? Então, tanto que se a gente fizer análise dimensional, vai resultar numa análise, numa constante de primeira ordem. Então, a gente acaba fazendo essa aproximação também. Então, portanto, o meu termo de reação vai ser menos K1CA, ou seja, uma cinética de primeira ordem. Ok? Então, eu posso substituir isso aqui no meu termo reacional. Certo? Concordam? Pessoal, se as nossas propriedades físicas são constantes, eu vou poder tirar o DAB, né, e passar aí o DAB dividindo. Esse sinal negativo também, né, então esse menos com esse menos aqui fica positivo, ok? Então, deixa eu só pegar a hipótese aqui de propriedades físicas constantes. Temperatura e pressão constantes, hipótese 7. Então, vamos reescrever. Então, vai ficar uma derivada segunda de CA com relação a Z. Lembrando que aqui vai ser Z igual a zero. Eu vou omitir por enquanto esse Z igual a zero, depois a gente aplica, certo? Igual a K1CA dividido por DAB, certo? Deixa eu só conferir aí. Isso aí. Pessoal, para a gente reescrever essa equação e deixar essa equação com uma carinha que a gente consiga resolver essa equação diferencial de segunda ordem, vou chamar esse meu K1 dividido por DAB, só para facilitar aí a nossa escrita das nossas equações, não sobrecarregar, vou chamar de uma constante qualquer, colocar beta aqui. Vou passar esse termo do beta CA para o outro lado negativo. Então, vai ficar menos beta CA igual a zero. Confere? Ah, outra coisa, para achar as raízes, né? Vou chamar esse K1 por DAB de beta ao quadrado, tá? Beta ao quadrado. Ok? Então, o beta é a raiz quadrada de K1 por DAB, certo? Então, essa é uma estratégia que a gente faz na hora de resolver essa equação diferencial de segunda ordem, para a gente poder aproximar de uma equação que a gente consiga encontrar as duas raízes, né? Por isso que a gente chama essa constante de beta ao quadrado. Né? Então, essa etapa eu não vou resolver, lá na aula já vimos, né, que tem essa equação diferencial de segunda ordem, tem uma solução conhecida, e nós vamos trabalhar com essa solução conhecida, tá? Essa etapa vocês podem já passar direto, que é aquela em função do cosseno e seno hiperbólico, ou seja, isso estaria em formulário, tá? A solução para essa equação. Então, o meu DCA função de Z, porque nesse caso a derivada é com relação a Z, vai ser igual a uma constante 1, o cosseno hiperbólico de beta Z, mais o C2 seno hiperbólico de beta Z, certo? Então, esse seria o meu perfil geral de concentração. Por que ele ainda não está pronto? Porque eu preciso encontrar as constantes C1 e C2. Então, para isso, nós precisamos descrever as nossas condições de contorno, certo? Então, como o fluxo ele é unidirecional em Z, então eu vou ter duas condições de contorno. Então, a condição de contorno 1 vai ser em Z igual a zero. Então, o que acontece com a concentração em Z igual a zero? Vamos voltar para o nosso desenho.
Então, vamos apagar tudo essa risqueira aqui que a gente faz para deixar mais limpo aqui. Então, tá no desenho, né, pessoal? Em Z igual a zero, o que a gente diz? Que a nossa concentração é a concentração de A na saída, certo? Tá no desenho, tá aqui no texto, ó, que em Z igual a zero, o CA é igual ao CA0. CaO, perdão. Então, a minha concentração vai ser a concentração na saída, que era 0,02, acho, né? Grama-mol por metro cúbico. E a condição de contorno 2, na nossa outra fronteira, ou seja, em Z igual a delta, o que acontece com a concentração ali? Voltando para o nosso desenho. Veja bem, Z igual a delta é a interface com a superfície do sólido inerte, ou seja, o A não se difunde para dentro desse sólido inerte. Então, o meu fluxo é igual a zero. Então, eu não sei qual é a concentração, mas eu sei que meu fluxo é igual a zero, certo? Então, se, portanto, o meu fluxo é difusivo e o fluxo é igual a zero e o meu DAB obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, senão não tem difusividade no biofilme. Então, quem é igual a zero, dCA dZ é igual a zero. Então, aqui eu não sei qual é o meu fluxo, ou qual é a minha concentração, mas eu sei que o meu dCA dZ em Z igual a delta é igual a zero. Entendida a condição de contorno? Certo, então só essa nossa solução geral do perfil de concentração, vou seguir a numeração, equação 3 aqui, né? Isso, 2 e a nossa equação 3. Então, vamos aplicar a condição de contorno 1 em equação 3. Então, no lugar da concentração, eu vou substituir por CA0 e no lugar do Z por zero, né? Então, meu CAZ vai ser o CA0 igual a C1 cosseno hiperbólico de zero, né? Porque 0 vezes beta, 0, mais C2 seno hiperbólico de zero. Pessoal, qual é o seno hiperbólico de zero? Vocês sabem, não que seja necessário, né? Não, o seno hiperbólico de zero é zero. Certo? Então, vai zerar todo esse termo aqui. Na Cássio, pessoal, vocês sabem usar aí a função hiperbólica rapidinho? Sem precisar substituir lá o exponencial, enfim, usar direto, calcular seno e cosseno hiperbólico? Certo, deixa eu pegar a minha calculadora aqui. Na HP eu vou ficar devendo, mas na Cássio eu já mostro para vocês, pessoal. Então, para fazer a função hiperbólica, vocês têm aqui, não sei como é que tá, deixa eu ver a câmera aqui. Aqui. Tá vendo que tem aqui, ó, essa função IP aqui, HYP? Então, vocês apertam essa função IP, aí coloca lá seno. Aí vai aparecer o seno hiperbólico, certo? Aí, você coloca zero. Opa. Seno hiperbólico de zero. Vai resultar em zero, certo? Ó, o Bruno tá dando uma dica aí já, ó. É só ir para HP
Memória hiperbólica, escolhe o seno ou cosseno hiperbólico. Aí, Gabriel, será que agora tu consegue? Boa, muito obrigada ao pessoal aí que já deram as informações na HP, ok? Então, é dessa forma aí. E o cosseno, então, hiperbólico é 1, certo? Então, C1 é igual a CAO. Vamos chamar de 4. Esse é resultado da nossa constante 1. Então, já achamos o valor da constante 1. E agora, então, vamos aplicar a condição de contorno 2 na nossa equação do perfil 3. Vejam bem, para a gente aplicar essa condição de contorno, o que a gente vai ter que fazer? Derivar a nossa equação 3 com relação a z. E aplicar a z igual a delta. Certo? Então, a derivada do cosseno hiperbólico de AX vai ser a seno hiperbólico de x. Mesma coisa para o seno. Derivada do seno hiperbólico de AX é igual a cosseno hiperbólico de x. Certo? Então, pode usar a tabelinha aí de derivada, não tem problema não, ok? Então, primeiro, derivando o nosso perfil geral, a nossa equação 3, nós vamos ter lá. Então, eu vou substituir já a nossa equação 4, que é o valor da constante 1. Então, constante 1 é CA0. Então, derivada desse cosseno hiperbólico vai ser beta. Seno hiperbólico de beta z, depois eu substituo o meu delta, mais C2 beta cosseno hiperbólico de beta z. Opa, faltou o beta ali, né? Certo? Então, o que eu sei da condição de contorno 2? Que dCA dz em z igual a delta é igual a 0, que é igual a nossa equaçãozinha ali. CA0, beta, seno hiperbólico de beta delta, mais C2, beta, cosseno hiperbólico de beta delta, certo? Então, eu posso dividir toda essa equação por beta, né? Aí eu vou cortar aqui, vou cortar esse beta, isolando o C2. Confere o nosso C2. Seno hiperbólico por cosseno hiperbólico, tangente hiperbólica. Menos CA0, tangente hiperbólica de beta delta. Confere aí. Então, 5. Nossa equação 5. Então, agora que nós já encontramos as constantes C1 e C2, nós vamos substituir as constantes na nossa equação geral do perfil. Então, substituindo 4 e 5 em 3. Então, vai ser CAZ vai ser igual a CA0
seno hiperbólico de beta Z. Opa, cosseno aqui, né? Mais C2 seno hiperbólico. Então, C2 é menos CA0 tangente hiperbólica de beta delta vezes o seno hiperbólico de beta Z. Vou pegar minha colinha aqui para conferir se não estamos comendo barriga. Ok, então vamos chamar de equação 6. Então, nosso perfil de concentração de A é nossa equação 6, certo? Pessoal, dúvidas até aqui? Muito bem, então o que nós vamos fazer? Retomar a nossa equação do fluxo, porque a gente ainda quer calcular fluxo. Nossa equação 2, então retomando a equação 2, veja bem, nós vamos derivar agora o perfil com relação a Z, aplicar Z igual a zero para calcular o nosso fluxo em Z igual a zero. Então, retomando a equação 2, o meu fluxo de NAZ em Z igual a zero vai ser menos o DAB, CADZ, em Z igual a zero. Isso. Então, vamos derivar a nossa equação 6 com relação a Z. Então, lembra que a gente está derivando com relação a Z, certo? E não delta, esse beta delta aqui é constante. Então, CA0 beta seno hiperbólico de beta Z menos CA0 tangente hiperbólica de beta delta beta cosseno hiperbólico de beta Z. Certo? DCA, DZ, aplicando agora Z igual a zero. Então, o seno aqui, se eu substituir o Z por zero e esse Z por zero, então, o nosso DCA, DZ vai ser igual a menos C a zero, tangente, hiperbólica de beta delta, beta. Certo? Cosseno de zero, hiperbólico de zero é 1, seno é zero. Isso. Então, agora, substituindo equação 7 na nossa equação 2. Finalmente, teremos o nosso fluxo. Fluxo de A na direção Z em Z igual a zero é igual ao menos DAB menos C a zero, tangente hiperbólica de beta delta vezes o beta. Então, só para a gente reescrever melhor este fluxo, menos com menos mais, DAB, CAO, beta, tangente hiperbólica de beta delta. Equação 8.
Fecha. Ok. Muito bem, pessoal. Então, antes da gente seguir calculando aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o meu beta. Então, lembra que é o meu beta? Beta é a raiz quadrada de K1 por DAB, certo? E eu vou fazer um procedimento matemático, eu quero fazer uma discussão teórica com vocês e depois voltar a resolver o nosso problema, certo? Eu vou multiplicar e dividir aqui o fluxo por delta. Já vou mostrar para vocês como que fica. Então, ó, NAZ, Z igual a zero, vai ser igual ao meu, ao meu DAB C a zero, ó, dividido por delta vezes delta. Então, multipliquei e dividi por delta. Beta. Tangente hiperbólica de delta beta. Concordam com essa equaçãozinha aqui do fluxo? Então, eu vou parar por aqui antes de substituir e fazer o término do exercício. Eu quero fazer uma discussão teórica. Então, por que eu fiz isso, né? De multiplicar e dividir por delta? Para a gente correlacionar com reatores, né? Então, vejam bem o que a gente tem aqui, ó. O que é isso aqui? Delta raiz quadrada da constante cinética pela difusividade, que está presente nesses dois termos aqui do nosso fluxo. O que é isso? Quem reconhece? É o módulo de Thiele, ou fator de Thiele, né? Não sei como vocês chamam lá, certo? Ok? Isso é o nosso módulo de Thiele. Então, o que é o módulo de Thiele? O que significa fisicamente o módulo de Thiele? Alguém sabe me dizer? Gostaria de falar aí um pouquinho? Parte física, né? Para a gente entender a parte física. Então, ó, o módulo de Thiele, o que eu tenho? No numerador, uma constante cinética e no denominador, a difusividade. Então, basicamente, o módulo de Thiele representa essa relação da taxa de reação pela taxa de difusão. Porque os coeficientes cinéticos e de difusão estão presentes ali no módulo de Thiele, né? Então, para a nossa análise dimensional fechar e ser um fator, um número dimensional, está multiplicado pela distância, pela espessura ali do volume de controle, né? Que é o delta. No nosso caso, é o delta, que é a nossa espessura, certo? Então, vejam bem, se a gente avaliar o módulo de Thiele, então, se ele tiver um valor muito pequeno ou se ele tiver um valor muito grande, enfim, a gente consegue definir quem controla o nosso processo, se é a reação ou se é a difusão, certo? De que forma? Então, vejam bem, se eu tiver um módulo de Thiele muito pequeno, o que seria esse muito pequeno? Menor que 0,1, o que significa? Então, para que esse módulo de Thiele seja um número pequeno, a taxa de difusão vai ser elevada, certo? E a de reação pequena. Concorda? Então, a taxa de reação é baixa comparada à taxa de difusão, certo? Então, ó, a taxa de difusão ela vai ser muito rápida, portanto, ela não vai controlar o processo. Então, neste caso, quando o módulo de Thiele for um número muito pequeno, quem controla o processo é a reação química. Ok? Então, isso para a gente entender a parte física do processo é fundamental. Agora, se eu tiver um módulo de Thiele muito grande, ou seja, seria um módulo de Thiele maior que 5, o contrário, né?
Então, vamos refazer as nossas flechinhas aqui. Então, o módulo de Thiele vai ser grande. Para isso, a difusão tem que ser pequena e a taxa de reação alta. Certo? Ou seja, a taxa de reação vai ser muito maior que a taxa de difusão. Ou seja, a taxa de difusão é mais baixa relativa à taxa de reação. Então, portanto, quem vai controlar o processo é o processo mais lento, que nesse caso, como a difusão é mais baixa, quem controla o processo é a difusão. Ok? Então, inserir o módulo de Thiele lá no nosso fluxo é muito importante para a gente entender quem está controlando o nosso processo. Então, a gente consegue ir lá calcular o módulo de Thiele e prever se quem está controlando o nosso processo é a difusão ou é a reação química. Certo? Então, ó, calculem aí para mim o módulo de Thiele, só esse termo dessa reação aqui. Com os valores que a gente tem. Lembrando que o K1 é o RA máximo dividido por K. Vocês já têm os dados anotados aí para fazer esse cálculo? Quando alguém já tiver aí o cálculo do módulo de Thiele, por favor, coloque aí no chat. Fazendo sempre análise dimensional. (19,49), isso aí. Opa. Ou seja, pessoal, o que acontece? O nosso módulo de Thiele é maior que 5. Então, para o módulo de Thiele maior que 5, quem controla o processo nesse caso? A reação ou a difusão? Valendo um bombom. Aê, Giovana, quando retornar para o presencial, você me cobra um bombom, tá bom? Passa lá da minha sala e eu vou te dar um bombom. Então, valendo um bombom aí, vamos voltar, ó. Módulo de Thiele maior que 5, o processo é controlado pela difusão. E olha só que legal como as coisas batem. Lá no enunciado do nosso problema, no início, o que ele dizia? Que o processo era controlado pela difusão. Claro que ele correlacionava com a convecção, então ele desprezava a convecção lá na camada limite, né? E, portanto, o processo era controlado pela difusão. Claro que, nesse caso, ainda poderia ser controlado pela reação, tá? Mas nós encontramos aí, no nosso caso, que o processo é controlado pela difusão. Então, pessoal, se a gente avaliar a nossa equação do fluxo, então, ó, eu só substituir o delta raiz quadrada de K1 por DAB pelo aqui o módulo de Thiele. Então, ó, se vocês substituírem o módulo de Thiele pequeno, um número menor que 0,1, o que acontece com essa tangente aqui do módulo de Thiele? Faz um teste aí na calculadora. Faz a tangente hiperbólica de 0,1. Vai dar aproximadamente 0,1. A tangente hiperbólica do número vai dar aproximadamente o próprio número. Certo? Para módulo de Thiele pequeno. Então, eu posso simplificar a minha equação do fluxo e dizer que o meu fluxo, então, em Z igual a 0, seria DAB, CAO dividido por delta, módulo de Thiele. Então, como resultado da tangente hiperbólica do módulo de Thiele daria o próprio módulo de Thiele, então, ao quadrado.
Confirmaram isso aí na calculadora? Concordam? Muito bem. E para o nosso caso, então, agora do nosso exercício, que o módulo de Celli é maior que 5. Então, resolvendo lá, substituindo, fazendo a tangente hiperbólica de um número maior que 5, pode colocar o 19,49, que foi o nosso resultado, né, do módulo de Celli. Quanto que vai dar essa tangente hiperbólica? De 19. Aproximadamente 1. Confirma? Então, se eu substituir o meu fluxo para módulo de Celli, então, quando a difusão controla o processo, eu posso dizer que o meu fluxo DAB vai ser fluxo de A na direção Z, Z igual a zero, vai ser DCA DAB, DCAO, delta, módulo de TL, vezes a tangente hiperbólica, que é 1. Nem vou substituir. Ok? Então, percebam que o fluxo, olha só, a equação do fluxo muda de acordo com quem governa o processo de transferência de massa. Se é a reação ou se é a difusão. Ok? E é isso que vocês veem lá em reatores. Então, lá em reatores 2, para calcular, para resolver os problemas, vocês precisam calcular fluxo de massa, né? Então, tá aí. A equação do fluxo depende do módulo de TL, porque depende de quem controla o processo de transferência de massa. Certo? Então, pessoal, para terminar esse probleminha aqui, o nosso problema, né? É só substituir a parte numérica. Então, o fluxo, já que a reação controla a transferência de massa, vai ser o nosso DAB CAO delta vezes o módulo de TL. É só substituir os dados, calcular o fluxo e calcular a área fazendo fluxo em Z igual a zero pela taxa que a gente calculou lá no início. Dá para terminar, então? Um tempinho aí para vocês calcularem? Opa, eu inverti, né? É taxa por fluxo. Porque, ó, taxa é igual a fluxo vezes a área. Então, a área vai ser a taxa pelo fluxo. Então, vamos lá. Fluxo. Vou colocar o resultado aqui para a gente comparar. 3,9 vezes 10 a menos 8 grama mol. Opa. Por metro quadrado segundo. Bate aí com o fluxo de vocês? E, portanto, a área, já que a taxa era 8 vezes 10 a
terceira grama-mol por hora. Então, ó, percebam que a nossa taxa a gente calculou por hora, né? E o nosso fluxo está por segundo. Então, tem que fazer essa análise dimensional aí, a conversão das unidades, do tempo. Então, alguém já calculou aí a área? (57 metros quadrados). Muito bem, pessoal. Então, vejam bem que lá naquele reator eu tenho que colocar vários discos, fazendo com que a soma de todas as áreas disponíveis para transferência de massa resulte numa área de 57 metros quadrados. Então, para projetar o reator, né, eu vou ver quantos discos eu consigo colocar naquele reator, fazendo com que as áreas, então, resultem na área total, né, disponível para transferência de massa, resulte em 57 metros quadrados. Pessoal, não é bem legal esse exercício? Super aplicado, reatores, transferência de massa, engenharia bioquímica. Então, é um exercício que eu adoro. É o meu exercício preferido do curso inteiro. Acho que é o que eu mais gosto de trabalhar. É esse, porque envolve muitas áreas e é bem aplicado. Dúvidas sobre esse exercício, pessoal? Muito bem, antes da gente encerrar a aula, pessoal, quero só deixar aqui para vocês que tem o exemplo 3 lá da aula 12. Eu não sei se é esse exercício que eu resolvo com vocês na gravação, agora até me bateu a dúvida. Eu acho que não, tá? Então, eu acho que o exemplo 3 não está resolvido. Então, eu coloquei aí as respostas do exercício, tá? Para vocês, se vocês quiserem resolverem, e aí depois conferir os resultados. Então, lá, a concentração, então, ele pede o perfil de concentração, nesse exemplo 3, da aula 12, tá? Então, aqui é da aula 12, lá dos nossos slides. Então, o perfil de concentração é esse primeiro resultado aqui, CAZ vai ser igual a CaO vezes 1 menos Z por delta. Ele pede o fluxo em Z igual a zero, DAM vezes CA0 dividido por delta. E ele pede a concentração média. Então, lembra que para calcular a concentração média, a gente viu isso lá no começo das nossas aulas. Certo? Para fazer a média, então eu integro o meu perfil de concentração na minha direção Z com relação a Z, né, por todo o meu domínio, e divido pela integral do domínio, integral do volume de controle. Então, vai ser perpendicular a Z, né, vai ser unidirecional, então é só integrar esse meu volume de 0 a delta e com relação a Z, certo? Então, substituindo essas integrais, o resultado da concentração média vai dar CA0 dividido por 2. Certo? Então, anotem aí essas respostas, depois retomem a aula aí, resolvam esse exemplo 3 e confiram aí os resultados, beleza? Anotado? Então tá bom, pessoal, vou dispensar vocês por hoje, vou encerrar a nossa aulinha por aqui. Tenham todos aí um bom final de semana. Não tenho notícias de prova ainda, pessoal, essa semana tinha muita coisa da coordenação para despachar, enfim, não consegui corrigir. Assim que tiver notícias, eu mando e-mail para vocês. Bom final de semana, pessoal, até mais.